Há mais ou menos 6 meses atrás eu postei este vídeo aqui no Nerd Futebol, dando aquela toradinha básica, com amor, claro, no meu amigo Matheus Barbaço, que quis dar uma crescida, né? Como sempre, torcedor do Bahia, megalomaníaco e clubista como ele é, forte abraço, viu, Barbaço? Não é nada pessoal contra você não, você é gente boa, mas às vezes a gente tem que chegar aqui, ó, responder as coisas como elas são, tá bem? Galera, olha só, claro, é óbvio que o Bahia fora da Copa do Nordeste vai fazer falta. Querendo ou não, o estado da Bahia é o maior estado do Nordeste, como vocês vão ver nestes números. A Bahia é o maior estado da região Nordeste em extensão territorial, com aproximadamente pouco mais de 564 mil quilômetros quadrados. Além de ser o mais extenso, a Bahia também é o mais populoso e detém a maior economia da região. E aí vocês estão vendo algumas principais, digamos assim, curiosidades da Bahia, né? Extensão territorial, ranking nacional, capital, tal. Você pode ver aí que é o quarto maior estado do Brasil. Sendo o quarto maior estado do Brasil, é claro que tem muita gente, né? E o Bahia, como é o maior clube da Bahia, entre Bahia, Vitória, Bahia de Feira, Juazeirense e tudo mais, é óbvio que o Bahia tem mais torcida. E eu também reconheço que o Bahia tem a maior torcida do Nordeste, entre os clubes nordestinos. Até porque o estado da Bahia tem quase 15 milhões de pessoas, né? O meu estado, por exemplo, Pernambuco, tem quase 9 milhões, eu acho que nem chega a 9 milhões, tá? Então, olha a diferença de Pernambuco, que é de onde eu sou, para a Bahia. Entendeu? Então, claro que o clube Bahia, que é um clube de tradição no futebol brasileiro, que é o maior campeão da Copa do Nordeste, claro que se o Bahia não está na Copa do Nordeste, faz falta. Assim como o Ceará também faria, o Vitória, assim como o Sport faria. Por quê? Porque é um clube de tradição e é uma torcida de massa que deixa de ir para o estádio. Eu confesso que realmente a torcida do Bahia tem se demonstrado, pelo menos nos últimos anos para cá, uma torcida que engaja muito, principalmente na era Grupo City. Eu sei que vão aparecer aqui torcedores do Bahia dizendo que não, que na Série C o Bahia já engajava. Ok, gente, eu acredito. Realmente a torcida do Bahia vai ao estádio. Eu acredito que jogar no Bahia deve ser muito prazeroso, porque a torcida vai ao estádio, né? Quando é para vaiar, vaia, quando é para enaltecer, enaltece. Então deve ser prazeroso para um jogador de futebol ver a Fonte Nova sempre cheia, porque realmente eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro, de um público menor do que 30 mil pessoas na Fonte Nova. E até aí, parabéns para o Bahia. Agora, chegar e dizer que o Bahia carrega o Nordeste nas costas, chegar e dizer que a Copa do Nordeste não é nada sem o Bahia, peraí, gente. A Copa do Nordeste acontece com ou sem Bahia, a história mostra isso. O Bahia já ficou de fora da Copa do Nordeste uma vez, está ficando de fora este ano, mas por motivos de calendário da CBF, não foi por questões técnicas, até porque o Bahia é o atual campeão da competição. Então, existe muito exagero nas falas do Matheus Barbaço, que vocês vão ouvir e ver agora. Lembrando que o canal Sou Mais Bahia, o link do canal vai estar aqui na descrição deste vídeo. Eu tenho dito, cara, é muito óbvio, é muito nítido, é muito evidente como não existe Copa do Nordeste sem Sport Clube Bahia. E este discurso não é um apelo para o Bahia poder jogar a competição. Ano passado o Bahia foi campeão utilizando o time reserva do começo até o fim, ganhando na final, no agregado, superando o Ceará e Fortaleza, que ainda estavam na Série A nas quartas e na semi. Mas os números mostram. A Copa do Nordeste no ano passado já teve um calendário confuso, dividindo as atenções ali com o brasileiro. Esse ano, esse fator também foi importante para a Copa do Nordeste perder força. Mas o fator principal foi a ausência não só do Bahia, como a ausência da torcida do Bahia. A gente está falando sobre força, a gente está falando sobre tradição, a gente está falando sobre engajamento, a gente está falando sobre grandeza de verdade, né, em termos concretos. Até aqui tivemos nessa Copa do Nordeste, nessa fase inicial de grupo, 50 jogos. Juntando os 50 jogos, tivemos um público pagante total de 110 mil pessoas. Ano passado, apenas na primeira fase, com 4 partidas, o Bahia colocou um público pagante de 106 mil pessoas. Exatamente, você não ouviu errado, o Bahia colocou um público pagante de 106 mil pessoas. Tá? O Bahia é o time que carrega o futebol nordestino nas costas. Sempre foi assim, cara. Clube dos 13, tinha os 12 grandes, virou Clube dos 13 porque tinha um nordestino descarado, que é o Sport Clube Bahia, que se acostumou a estar sempre brigando pelo topo. Ganhou o Brasileiro de 59, na década de 60 foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, chegou e foi campeão de novo em 88, chegou à semifinal em 90, se habituou a estar brigando no topo com os outros grandes e por isso se desassociou da realidade do futebol nordestino e tornou-se relevante dentro de um âmbito nacional e até internacional. Esse é o Sport Clube Bahia, fale o que for, conteste o que for, chore o que for, Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória da Bahia, o grande clube
do Nordeste no futebol brasileiro é o Sport Clube Bahia. Não tem nenhuma dificuldade de entender. Muito bem, vocês viram aí a megalomania do Barbaço, né? Só faltou se babar todinho, tá quase se babando de tanto orgulho do Bahia, de tanta megalomania, né? Pontos importantes. Ele falou, não existe Copa do Nordeste sem Bahia. Ele falou, ausência da torcida do Bahia. Ele citou também, Bahia carrega o Nordeste nas costas. Ele também falou do Clube dos 13. E ele falou de campanhas de destaque do Bahia, de campeonatos nacionais e tudo mais. Vamos lá ver o seguinte. Vamos começar com essa. Não existe Copa do Nordeste sem Bahia. De 1994 até a edição de 2026, foram realizadas 23 edições oficiais da Copa do Nordeste, considerando o período de 1994 a 2025, com a edição de 26 oficializada sem a participação do clube. Total de participações do Bahia. O Sport Clube Bahia participou de grande maioria das edições, sendo o maior vencedor da história do torneio. O Bahia não jogou 2 edições da Copa do Nordeste, entre 94 e 26, considerando apenas os anos em que a competição foi efetivamente realizada. 2003, o clube optou por não disputar o torneio devido a conflitos políticos entre a Liga do Nordeste e a CBF na época. 2026, o Bahia ficou de fora por conta de uma mudança do regulamento da CBF que impede a participação de clubes classificados para competições da Conmebol, Libertadores ou Sul-Americana no torneio regional. Vale ressaltar que a competição não foi realizada nos períodos de 95 e 96, de 2004 até 2009 e 2011 e 2012. Portanto, esses anos não contam como ausências do clube. Muito bem, vamos lá. O Matheus Barbaço, não é só o Matheus Barbaço, vários torcedores do Bahia, principalmente torcedores que têm contas no Instagram, canais no YouTube e tudo mais, estão correndo para mostrar ao seu público o quanto o Bahia é grande e o quanto a Copa do Nordeste necessita do Bahia. Isso é uma cortina de fumaça. Os influenciadores estão fazendo isso para trazer engajamento para você, porque, na verdade, em vez dos influenciadores do Bahia estarem preocupados com os públicos e com, digamos assim, a falência ou digamos assim, a falta de público da Copa do Nordeste, que realmente a Copa do Nordeste neste momento está deixando a desejar, eles deveriam estar cobrando ao Grupo City títulos de Libertadores, deveriam estar cobrando ao Grupo City títulos de Copa do Brasil, deveria estar cobrando ao Grupo City um elenco melhor para pelo menos não tomar 7 gols do Remo. Hoje o Bahia está quase eliminado da Copa do Brasil, tomou 7 gols da equipe do Remo, 4 pelo Campeonato Brasileiro e 3 pela Copa do Brasil, dentro da Fonte Nova. O Bahia foi praticamente eliminado pelo Remo, um time que está lutando para não cair no Campeonato Brasileiro neste ano, dentro da Fonte Nova. O Bahia, se foi eliminado pelo Remo no jogo do Mangueirão, a eliminação não foi no Mangueirão, foi na Fonte Nova, diante da sua torcida. Essa torcida que engaja pra caramba e que coloca pelo menos 30 mil pessoas na Fonte Nova, viu o Bahia Grupo City milionário fracassar diante de um clube do Remo, um clube que subiu da 2ª para a 1ª divisão este ano e um clube que está na zona de rebaixamento. Um clube que investiu 10 milhões ou 12 milhões, alguma coisa assim, de reais no mercado de transferência, enquanto o Bahia investiu, sei lá, uns 100 milhões. Uma diferença muito grande. Lembrando que o Bahia tem um time formado desde 2024, ok? O Grupo City já gastou, desde 2023 para cá, mais de 400 milhões de reais em contratações para o Bahia. Para o Bahia, em 2026, ser eliminado da Copa do Brasil pelo Remo. Sem falar a vergonha na Libertadores da América, sendo eliminado para o O'Higgins, um time ridículo do Chile. Então os influenciadores do Bahia deviam estar focados em cobrar o Grupo City um time qualificado para não passar vergonhas em Copa do Brasil e Libertadores da América. Porque o Bahia hoje não está disputando a Copa do Nordeste porque, graças ao Bahia, ao seu mérito, se classificou para um torneio internacional. O Bahia hoje deveria estar na fase de grupos da Libertadores da América. Porque esse O'Higgins que eliminou o Bahia, foi eliminado da Libertadores já. Só que como passou uma fase do Bahia, caiu para a Sul-Americana. Isso sim deveria ser o foco dos influenciadores do Bahia. E não apenas falarem da Copa do Nordeste, tá?
A Copa do Nordeste está muito bem, obrigado. Realmente os públicos estão deixando a desejar, porque nós temos o Vitória numa fase ruim, nós temos o Ceará com problemas financeiros e também na segunda divisão, nós temos o Fortaleza numa crise financeira na segunda divisão, recém-rebaixado, nós temos o Sport recém-rebaixado também na segunda divisão e com crise financeira, Sport que fez uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, claro, a torcida larga, né? Eu estou vendo torcedores do Bahia hoje, 2026, nós estamos em maio, eu estou vendo torcedores do Bahia falando que não vão para o estádio. Eu vi uma página grande do Bahia no Twitter, que é o FBI Bahia City, publicando após o jogo contra quem foi o jogo? Contra o Santos. Após o jogo contra o Santos, no intervalo do jogo estava 2-0 para o Santos. O cara publicou, o ADM desta página, publicou no Twitter uma foto do metrô dizendo que este ano não voltaria a Fonte Nova. E olha que o Bahia está bem, né? Então imagina, se a torcida do Bahia, que o Bahia está bem, está desmotivada, imagina a torcida do Sport, do Fortaleza, do Ceará, do Vitória, que andam com crises financeiras, com problemas e tudo mais. Por isso que a Copa do Nordeste, nesse momento, está trazendo públicos fracos. E sim, a gente tem que reconhecer, a torcida do Bahia, ela vai mais ao estádio. Mas isso não faz com que a Copa do Nordeste necessite do Bahia para sobreviver. Está longe disso. E esse negócio de levar, por exemplo, o Nordeste nas costas, papo furado, e eu vou desmentir aqui. Embora o Bahia lidere em vários quesitos, o futebol nordestino é caracterizado por um equilíbrio histórico entre grandes forças. Atribuir o progresso da região apenas ao clube ignora a importância de Vitória, rival direto que possui 4 títulos da região Nordeste e uma das categorias de base mais produtivas do Brasil. Sport Recife, campeão da Copa do Brasil 2008 e do Brasileiro de 1987, além de ter 3 regionais. E Fortaleza e Ceará. O Fortaleza especialmente vivendo uma ascensão, agora foi rebaixado, né? Mas viveu uma ascensão meteórica, participações consecutivas em torneios internacionais e títulos recentes do Nordestão 19, 22 e 24. E aí também ele fala com orgulho da ida do Bahia para o Clube dos 13, né? Mas será que o Bahia foi para o Clube dos 13 por ter sido campeão de algum campeonato? Porque na época que o Clube dos 13 foi criado em 1987... o Bahia ainda não tinha sido campeão brasileiro. Lembre-se que até 1988 ninguém considerava o Bahia campeão brasileiro, porque foi em 2010 que a CBF resolveu homologar vários títulos da Taça Brasil e do Robertão, dando ao Bahia um título brasileiro de 59 e ao Palmeiras e ao Santos, ao Botafogo, a todo mundo outros títulos, ok? Então até 1988... aliás, até 1989, o Bahia só tinha ganho um campeonato brasileiro, 88. E quando o Clube dos 13 foi criado, o Bahia ainda não tinha sido campeão de nada. Aliás, nem o Sport tinha sido campeão de 87 ainda. Porque o Sport foi campeão de 87, se não me engano, em fevereiro de 88, devido à bagunça que era o futebol brasileiro na época. O Clube dos 13 foi criado oficialmente no dia 11 de julho de 87. A fundação ocorreu em Porto Alegre como uma resposta direta à crise financeira administrativa da Confederação Brasileira de Futebol, que na época declarou não ter condições de organizar o campeonato nacional daquele ano. Membros fundadores, os 13 clubes originais eram os 12 gigantes do eixo sul-sudeste, e aí fala Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e somados ao Bahia. Ou seja, o texto diz os 12 gigantes e o Bahia, como se o Bahia tivesse entrado pela janela no Clube dos 13, tá? O objetivo era defender os interesses políticos e comerciais dessas agremiações e assumir a organização da Copa União de 87. Não é que o Bahia foi simplesmente convidado, não. O Bahia ganhou um direito adquirido de fazer parte do grupo dos 13, porque naquele momento, em 1987, era o clube de maior torcida do Nordeste, por exemplo. Então o pessoal do grupo dos 13 entendia que era grupo dos 12, entendia que trazer o Bahia era bom para fomentar o futebol também na região Nordeste. E eu tenho certeza absoluta, o Grupo dos 13 foi criado em julho de 87, né? Se o Sport tivesse sido campeão em 87, talvez um pouco depois ou um pouco antes da formação do Grupo dos 13, o Sport teria sido esse time convidado e não o Bahia. Acontece que naquele momento nem Bahia nem Sport tinham títulos nenhum de campeonato brasileiro, e aí eles optaram por um clube que tinha uma torcida maior.
e foi o Bahia. E no seu vídeo, Matheus Barbaço também fala aí das campanhas, orgulhoso, né? Das campanhas do Bahia, né, gente? Bahia que nunca foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. Bahia que teve longe de ter campanhas melhores do que os outros nordestinos na Sul-Americana. E Bahia que, igual a Sport, Fortaleza, Ceará e Vitória, não ganhou nada na Libertadores da América. Simples. Em questão de título brasileiro, o Bahia tem 2, é verdade, porque foi homologado o título de 59 e o de 88. O Sport tem 1, o brasileiro de 87. O Sport, por exemplo, e o Ceará nunca jogaram a Série C do brasileiro. O Bahia já jogou. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nas campanhas, né, e nos títulos e, digamos assim, o histórico desses clubes nos torneios nacionais e internacionais. Taça Brasil de 59 a 68. Este torneio era o principal caminho para a Libertadores e é oficialmente reconhecido como Campeonato Brasileiro. O Bahia foi campeão em 59 e venceu o Santos de Pelé na final histórica e vice-campeão em 61 e 63. Perdeu as finais para Santos em ambas as ocasiões. O Fortaleza não tem título, mas também foi vice-campeão da Taça Brasil, tá? Em 60 e 68. Perdeu a final de 60 para o Palmeiras e 68 para o Botafogo. E até o Náutico já foi vice-campeão da Taça Brasil em 1967. Chegou à final após eliminar o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, perdendo o título para o Palmeiras. Ou seja, se não fosse o título homologado da CBF em 2010, dando esse título ao Bahia como Campeonato Brasileiro, o Bahia teria esse título, mas seria uma Taça Brasil e teria os mesmos vice-campeonatos de Fortaleza e Náutico. Ou seja, não é tão distante assim. E aí a gente dá uma olhada nos títulos pré-1980, né? O Bahia realmente foi campeão da Taça do Brasil, parabéns. É título brasileiro homologado, felicidades à torcida do Bahia. Foi campeão em 59 e foi vice-campeão também nos anos que vocês viram aí, né? Já o Fortaleza foi vice-campeão em 60 e 68, o Náutico foi vice-campeão em 67, o Santa Cruz foi quarto lugar do Robertão em 69 e 75 e o Ceará semifinalista da Taça do Brasil em 64. Ou seja, quando o Matheus Barbaço fala, parece que só o Bahia conquistou um título, que é verdade, só o Bahia conquistou, mas depois disso ele cita vice-campeonato, não sei o que, campanha e tal, parece que só o Bahia conquistou isso, né? E a gente vê que Fortaleza, Náutico, Santa Cruz e Ceará também tiveram campanhas de destaques, não é? Enfim, é sempre bom falar as coisas como ela deve ser. Já na Copa Libertadores da América, o Bahia detém a melhor colocação histórica em uma única edição, enquanto o Fortaleza é o clube da região com o melhor desempenho médio e regularidade recente. Bahia chegou nas quartas de final em 89, é a melhor fase já alcançada por um nordestino. O Bahia chegou às quartas de final após uma campanha invicta na fase de grupos, sendo eliminado pelo Internacional. O Fortaleza foi oitavas de final em 2022 e o Sport também foi oitavas de final em 2009. Se isso aí faz você, torcedor do Bahia, achar que o Bahia carrega o Nordeste nas costas, porque chegou uma fase na frente de Fortaleza e Sport, uma fase de quartas de final, parabéns, você vive no mundo da lua. Já na Copa Sul-Americana, neste torneio, o Nordeste já chegou a uma semifinalíssima e detém recordes históricos de desempenho em fases de grupo. Fortaleza, vice-campeão em 2023, Ceará, quartas de final em 2022 e Bahia, quartas de final em 18 e 20. Ou seja, na Sul-Americana, o Bahia ficou atrás do Fortaleza. O Fortaleza fez uma campanha melhor que o Bahia e o Bahia empatou com a equipe do Ceará. Nada demais, né? Quartas de final em 18 e 20, Ceará, quartas de final em 22 e o Fortaleza foi vice-campeão em 23. Hoje nós poderíamos estar falando aqui de um Fortaleza campeão da Sul-Americana, se não tivesse dado aquela pipocada contra a LDU. Mas ficou melhor que o Bahia colocado, né? De acordo com o ranking da Conmebol 2026, o Fortaleza ocupa a 31ª posição, sendo o nordestino mais bem colocado. O Bahia aparece logo em seguida como o segundo melhor da região. O Bahia chegou nas quartas de final em 1989 da Libertadores e quartas de final em 18 e 20 da Sul-Americana. O Fortaleza, oitavas de final em 22 e vice-campeão em 23, oitavas da Liberta e vice da Sul-Americana. Ceará, apenas quartas de final da Sul-Americana, o Sport, oitavas de final da Libertadores e quartas de final da Sul-Americana, e o CSA, quem diria, né? Vice-campeão da Conmebol 1999, lembrando que a Conmebol era a Sul-Americana, ou seja, na Sul-Americana até o CSA
fez uma campanha melhor do que o Bahia. Já na Copa do Brasil, a humilhação é grande, viu? O Sport Recife é o único clube do Nordeste a ter conquistado o título da Copa do Brasil. O Leão da Ilha venceu o Corinthians na final após uma virada épica na Ilha do Retiro. Venceu por 2-0 em casa após perder por 3-1 fora, tornando-se o maior feito da região no torneio. E aí você veja, né? Além do título do Sport, o Sport também foi vice-campeão da Copa do Brasil em 89, o Ceará foi vice-campeão em 94 e o Vitória foi vice-campeão em 2010. Ainda também na Copa do Brasil, semifinalistas, o Fortaleza em 2021. O Leão do Pici alcançou sua melhor marca da história, chegando à semifinal, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro, que viria a ser o campeão. O Náutico também foi semifinalista em 90. O Timbu chegou à semifinal logo no segundo ano da competição, mas foi eliminado pelo Flamengo. O Bahia, no máximo que chegou, foi nas quartas de final. Embora seja o maior campeão regional, o Bahia nunca passou das quartas de final, fase que alcançou em 7 ocasiões. Ou seja, resumindo, viu gente? Na Copa do Brasil, o Bahia tem um desempenho pior do que os outros clubes nordestinos. Na Copa Sul-Americana, o Bahia tem um desempenho pior do que os outros clubes nordestinos. Assim, pior ou empatado. Porque perde para o Fortaleza, que o Fortaleza chegou a ser vice-campeão. Na Copa do Libertadores da América, aí sim o Bahia tem um desempenho melhor. Mas o máximo que o Bahia chegou na Libertadores foi nas quartas de final, não passou disso. Então, quartas de final do Libertadores, atrás do Fortaleza e atrás do Sport na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E empatado ou atrás de outros clubes também nessas competições, tá? O fato do Bahia ter a maior torcida do Nordeste em número de população, o fato do Bahia ser o maior campeão nordestino, não quer dizer que o Bahia leva o Nordeste nas costas. Pelo contrário, Bahia jogou Série C, Ceará Sport não jogou, Bahia nunca foi campeão da Copa do Brasil, o Sport já foi, Bahia nunca chegou numa final sul-americana, o Fortaleza já. O máximo que o Bahia chegou em competições internacionais, o máximo, foi quartas de final da Libertadores. E sim, o Bahia é bicampeão brasileiro, parabéns, nunca neguei isso não. Um título foi homologado pela CBF, senão o Bahia teria apenas 1988, um título igual ao Sport que ganhou em 87. Fale o que queira, o Sport é o campeão de 87, simples. Tá longe do Bahia sustentar a região Nordeste, viu? Tá muito longe, muito longe. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau!